Olá! E tudo bom? Oi! Que bom te receber aqui. Que Ai, feliz saudade! demais também, morrendo de saudade de você. E Jennifer, um grande prazer, então, te receber aqui na Prisma, consultoria em alimentação. Eu sou Cristine, obrigada. sócia da Yama na Prisma. Yama também te deixou um grande abraço. Ela vai estar aqui Para ela virtualmente com a também. gente, presente. Joia. E a nossa live de hoje é sobre uma viagem gastronômica pelo mundo com a nossa maravilhosa chefe Gê Lacerda. Eu vou te Obrigada. apresentar então e aí a gente começa. Tá Então, Gê joia. Lacerda é uma chefe, né? É professora e também chefe, professora universitária no curso de gastronomia, inclusive é responsável pelas disciplinas de gastronomia internacional, né? Além de inúmeros cursos nacionais e internacionais, viaja pelo mundo conhecendo novos sabores, novas experiências. E o seu trabalho se resume em três grandes paixões: cozinhar, viajar nos sabores do mundo e ensinar. Então, é tudo isso que a gente quer saber hoje, Gê. Opa! Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua história profissional, né, até tu chegar onde tu está hoje. E como que foi, então, essa trajetória? Conta pra gente. Então, Cris, prazer também estar aqui. Para quem está entrando lá do meu Insta, essa é a Cristine, uma super nutricionista. A gente teve a alegria de trabalhar junto na Católica, né? Foi E ótimo. até hoje a gente tem contato. E tenho muito, muito, muito carinho pela Cris, pela Yama, e estou muito feliz de estar aqui. Então vamos lá, Cris. É uma história, eu vou resumir aqui da melhor forma, né? Na minha época de vestibular não existia gastronomia, né? O curso mais próximo que tinha era nutrição, que não tem nada a ver com gastronomia, né? Mas assim, era o que mais se aproximava à comida na Aham. época, né? E era só na UNB. Então eu acabei cursando direito. E no caminho aí do curso de Direito, eu fui fazendo alguns cursos. Como os cursos que eu faço aqui em casa, que eu dou aqui em casa, né? Quando eu não estou lá na Católica, eu ministro cursos aqui em casa para pessoas que ou que querem entrar na área ou que querem cozinhar por hobby. Então eu comecei a fazer cursos desse tipo, né? E fui entrando aos poucos na área da gastronomia, vendendo mesmo, né? Fazendo eventos, vendendo tortas, trufas, enfim. Eu comecei meio que desse jeito até chegar numa tomada de decisão com os meus pais de ou abrir um negócio ou estudar. Eles descobriram Águas de São Pedro, que eu não sabia, né, na época, mas acho que eram duas escolas, dois lugares que você poderia estudar gastronomia, e eu optei por estudar, né? Eu optei por estudar, fui estudar em Águas de São Pedro, no curso Cozinheiro-Chefe Internacional, e de lá eu fui concluir o estágio na França e fiquei durante um ano. Então, voltando da França, eu fui chefe em restaurante, em hotel, fui chefe da Embaixada da França, e aí caí na docência, isso já faz 15 anos. E aí eu fui, assim, continuo muito próximo de restaurante, mas assim, como consultora, né? Na criação Aham. de cardápio, treinamento de pessoal, confecção de ficha técnica, né? E assim, tô hoje em dia mais como professora, ensinando as pessoas a cozinhar. Então, assim, bem assim, no meio do caminho, eu fiz pós, fiz mestrado, fiz curso fora, saí 2 vezes para fazer curso e viajei pra caramba para poder aprender a gastronomia de perto, que é uma paixão minha, é a culinária internacional. Não que eu não curta a brasileira, adoro, amo de paixão. Mas como eu gosto de viajar também, então a culinária internacional foi ganhando assim proporções assim Faz grande. gigantescas na minha vida e por isso eu gosto de viajar. Então para mim é um investimento também, né? Além de eu me Claro. divertir, eu invisto em aprender. Bom, eu assisti várias aulas tuas na Universidade Católica, inclusive junto, né, com uma turma de educação alimentar e nutricional, e Foi. só tenho ótimas experiências, né? Realmente, tu tem o dom, não só de cozinhar, mas também de ensinar. Não é qualquer um, né? Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. E eu queria, então, que tu contasse para a gente por onde que tu já andou, mundo afora, né?
se tu já foi em todos os continentes, quais países, né? Brevemente, quantos países tu já foi, e depois a gente vai entrando nos detalhes. Beleza. Não, não fui ainda a todos os continentes. Até agora foram 41 países. Uau! Mas assim, nossa, tem tanta coisa ainda que eu quero conhecer que eu acho tão pouco, que hoje em dia, assim, eu nem gosto mais de repetir país. Lógico que assim, a gente acaba repetindo, mas tentando ir para cidades diferentes para poder conhecer cada vez lugares, gastronomia, culturas diferentes, né? Então, foram 41 países. Eu não fui ainda à Oceania. Eu acho que foi o único continente que eu ainda não fui. Mas já foi muito Europa. Europa, acho que praticamente toda. Teve Rússia, das mais loucas, assim, Rússia, né? Teve Turquia, teve Ásia. Ásia é minha mais nova paixão. Desde que eu conheci a Ásia, assim, eu não fiquei viciada, não consigo não programar uma viagem para lá. Então, na Ásia também já foram alguns lugares bem interessantes, bem diferentes. Então, foi isso, 41. Foi bastante coisa, mas tem muito mais ainda, né? Muito mais. A América do Sul também. A América do Sul foram só 2 países, mas 2 países bem interessantes, né? Que foi Chile e Peru. Ainda tem muita coisa também para explorar, mas eu acho que às vezes está tão pertinho aqui da gente que a gente acaba, né? Querendo ir para um lugar mais longe e o pertinho, né? A gente acaba deixando. Mais diferente, né? Mais novidades, mais. E então, o que você dessas viagens, né? Quando tu decide viajar, eu acho que eu já entendi pelo que tu falou até agora, mas quando tu decide fazer uma viagem, vai programar uma viagem agora para julho. Tu pensa na gastronomia daquele local para escolher o teu destino? Sim, totalmente. Eu vou muito pela gastronomia, claro, pelas paisagens, pela cultura, mas eu já meio que... A primeira coisa que eu começo a fazer quando eu fecho uma viagem hotel, né? A localização do hotel, que eu consiga fazer tudo a pé. Eu gosto muito de viajar assim e fazer o máximo que eu conseguir andando para eu ir vendo as coisas, sabe? Eu não gosto muito de pegar táxi, então assim, o máximo que eu conseguir fazer andando, eu faço andando, ou quando dá, pego uma bicicleta e tudo. E quando eu fecho o hotel, aí eu já entro no Google, no TripAdvisor, né? Ou no Google e vou marcando os restaurantes que tem, né, que tem a ver com o que eu quero, né? E que eu posso ir marcando pela localização, porque fica salvo no Maps mesmo offline, né? E aí, por exemplo, se eu estou visitando aqui um museu, se eu estou visitando um monumento e tudo, eu já sei que se der fome, tem vários lugares que eu marquei aqui por perto, né? Então, eu vou totalmente para a gastronomia. Primeira coisa que eu faço quando eu chego é querer visitar a feira local, o mercado local, né? Nossa, eu sou enlouquecida. Né? As pessoas acham que chefe chega e vai querer até restaurante chique, não sei o quê. E nada disso. Dificilmente eu pego assim, eu quero conhecer esse restaurante Michelin. Porque o restaurante Michelin, muitas vezes, ele não conta da cultura do lugar, né? Mas um mercado, um restaurante típico de lá, né? Eu sempre pergunto isso, né? Eu quero um lugar típico, eu quero um lugar que o cara local, que você vá. Não quero dica para turista. Eu quero dica para não turista, né? Então, eu vou muito nesse sentido. Gastronomia faz todo o sentido para mim numa viagem. Ótimo. E, Jennifer, então conta pra gente qual local, assim, qual país que tu visitou que foi... uma experiência mais inusitada, assim, mais diferente, mais chocante. De gastronomia? De gastronomia, falando de comida, de restaurante, de... Então, já aconteceu já muita coisa louca, assim, que às vezes eu nem me lembro, mas vou dar aqui uma que foi engraçada. No México, na Cidade do México, a gente pediu lá os pratos, e no meu prato veio uma perninha de inseto, né? Na hora eu travei, eu falei, não, gente, barata, né? Tem pavor pra barata. Eu falei, putz. E eu chamei o garçom, né? E perguntei, né? Eu falei, cucaracho? Aí ele, não, chapolim. Aí eu falei, chapolim, aí ele foi e trouxe, né? Os gafanhotinhos, né? Pequenininhos, chapolins que são temperados com temperinho próprio lá, que é bem azedinho, bem ácido. Aí o cara trouxe com tanta alegria que eu falei, vou ter que comer, né? Tem que provar. Falei, pô, gostoso. Aí assim, desencanei, mas já vi
Já vi inseto, não tive coragem de comer, mas na Tailândia, por exemplo, eles servem espetinhos de inseto, de escorpião, de larva, uns troços bem que assim, eu não encarei ainda. Acho que o mais estranho que eu já encarei, que gostei, foi o ovo centenário, que é um ovo que eles enterram, né? Que ele fica preto. Preto, Ele fica muito estranho, a aparência é muito... A princípio você, né, e um cheiro forte, mas acaba que tem um sabor muito de queijo, sabe? Aqueles queijos de veios azuis. Nossa, eu fiquei apaixonada e comia todo dia, eu queria comer o ovo. Mas já vi assim, nossa, de gastronomia, já teve coisa também, tipo, de eu fechar um passeio... No Vietnã, eu fechei um passeio de bicicleta pela cidade, né? Então, o guia ia de bicicleta, eu e o Luciano ia atrás do guia, a gente ia conhecendo os campos de arroz, onde os búfalos trabalhavam, blá, 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 e tinha o almoço incluso, né? Eu normalmente não gosto de passeio que tem almoço incluso, mas nesse dia esse passeio era o dia inteiro, então tinha que ter e tal. Aí eu achava que ia ser num restaurante. Na hora que chegou na hora do almoço, era na casa do guia. Então, assim, eu falei, gente, que louco, né? Então, eu entrei, era a esposa dele e a mãe fazendo comida, o pai ali, né? A mesinha, assim, na garagem deles. Eu achei aquilo ali demais. Eu fiquei assim, a princípio eu fiquei meio retraída, mas eu falei, o quê? Aí eu danei a perguntar tudo. Podia, que eu podia. Eu já, com guia também, eu fiz também um passeio a pé em Cuba, em Havana, e acabei parando na casa da minha guia, porque ela falou, minha tia é cozinheira, vamos lá conhecer. Aí, assim, eu entrei lá onde eles moram, que, assim, que é uma coisa que você só tem essa visão se você entra mesmo. Você não sabe como é que funciona ali, todo mundo morando junto e tal. Claro. E aí ela falou, vamos na minha casa? Vamos! Aí fui pra casa dela, conheci a tia, conversei, perguntei de prato, de culinária, então já teve muita coisa louca, assim. Melhor forma de conhecer a cultura local e na casa de quem mora, né? Exatamente. Fantástico, fantástico. E quais países que tu ainda não visitou que estão já nos teus planos aí, que tu já pretende ir em breve, ou que tu já teria ido se não tivesse pandemia, né? Que eu não teria ido, assim, que eu tive que cancelar, foi Laos, Camboja. Mas, assim, quando eu penso em gastronomia... Se eu for muito pela gastronomia, né? É porque eu sei que Laos e Camboja a comida também vai ser muito boa. Mas Etiópia tem uma culinária, uma gastronomia fantástica. Então eu tenho muita vontade de ir. Marrocos, eu ainda não fui para o Marrocos. E ali Oriente Médio, Omã, tem umas coisas ali que eu ainda tenho, sabe? Vontade de ir muito pela culinária. E, Gê, aqui no Brasil a gente tem restaurantes de gastronomia internacional, né? Mas, no geral, tu acha que eles respeitam realmente como é nos países? Ou chega aqui, muda tudo, como a gente sabe que é a japonesa, por exemplo, né? Que tem muita modificação, muito improviso e adaptação, né? Mas, no geral, os restaurantes internacionais, eles respeitam ou tu acha que não? Não, eu acho que, tirando culinária italiana e francesa, que eu acho que eles conseguem reproduzir com mais fidelidade, as demais não são como no país de origem. Talvez, Cris, seja porque os empresários eles tentam agradar o paladar do brasileiro, com o brasileiro. Mas você não pode ir para um restaurante internacional pensando no seu paladar de comparar com a comida brasileira. Eu acho que você tem que experimentar e se aventurar, né? Então, eles acabam fazendo essas adaptações para agradar o cliente ali que está procurando uma semelhança com a comida brasileira e ele acaba desagradando aquele cliente que conhece a culinária do país que ele visitou e acaba perdendo. Então, já fui a vários restaurantes assim que se propuseram a fazer uma comida indiana, enfim, estou dando aqui um exemplo. E de início era realmente a comida indiana, com muita especiaria, nem sempre é picante, mas enfim. E depois eles foram, sabe, tirando, e aí acabou que não virou indiano, e não virou brasileiro, e não virou nada. Descaracteriza totalmente. Totalmente. Então, rola sim. Eu posso dizer muito de Brasília, onde eu moro, né? Não sei, às vezes tem alguma cidade aí que realmente tenha restaurantes bem, né, fiéis à tradição do local, mas não é normalmente o que a gente encontra. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que falta muita gente entrar no mercado
com essa proposta de realmente ser fiel à gastronomia do país que ele está, né, se propondo a vender. Tá. Aqui em Brasília tinha um restaurante, não me lembro se era japonês ou chinês, na academia de tênis, que inclusive os cozinheiros eram chineses, era um restaurante chinês. Eles nem falavam português, então a gente chegava lá, pedia para mudar alguma coisa, eles nem conseguiam. Nem fala, porque a gente não vai entender, então vai ser o prato da forma como a gente quer fazer e como deve ser feito. Mas muitas vezes os ingredientes também não são encontrados da mesma forma. Exatamente, eu estava pensando em falar isso. Muitas vezes a gente não, ainda mais em Brasília, é muito difícil a gente encontrar os ingredientes. Há 2 anos atrás eu estava fazendo uma consultoria para um restaurante peruano, que infelizmente fechou na pandemia, o Dali, que ficava lá no Meliá. Fechou. E assim, eu tive que adaptar muita coisa da culinária peruana, porque a gente não tinha os produtos, né? Então, e é uma complicação para importar também. Então, assim, tem esse agravante, né? A dificuldade de achar os ingredientes. E aí E quando acha, é extremamente caro. Exatamente. Mas isso aí não... o tempero, aquela pegada, tem como a gente continuar mantendo e substituindo ingredientes. Então, assim, eu estou super acostumado. Eu, como dou aula de cozinha internacional, tem muito ingrediente que eu não acho aqui e eu vou adaptando, entendeu? E o sabor fica muito similar, sabe? Então dá para se virar tranquilo. Ótimo. Bom, como nós somos uma empresa, a Prisma é uma empresa de consultoria e alimentação, então preza pela higiene dos alimentos, o controle higiênico-sanitário dos restaurantes, e a gente tem uma legislação bastante rigorosa aqui no Brasil, né? E aí eu queria saber de ti, então, como que é a tua experiência em relação a isso? Eu te conheço, então eu sei que tu é bastante exigente, bastante desconfiada, né? Tu, inclusive, quando nem se falava em pandemia, nem em coronavírus, tu uma vez me deu um álcool gel. Um álcool gel com um suportezinho para pendurar fora da bolsa, né? Exatamente. E foi uma coisa... isso, porque ninguém usava, assim. Ninguém usava. Né? E foi um hábito que eu peguei na Ásia. Na Ásia, assim, todo lugar tem lencinho para você limpar a mão. No Japão, nossa, não existe você chegar no restaurante e não te darem um lenço umedecido para você limpar a mão, né? Então, eu peguei muito isso viajando por lá. Deve ser, né? Já tá acostumado com essas pandemias. Então, de uma forma negativa, assim, tu tenha visto de muito ruim, que tu não teve coragem de comer, que tu viu que realmente as condições de higiene eram ruins, o que tu tem para contar pra gente? Da onde, assim? Ixi. Já vi tanta coisa. Bom, quando eu fui para Tailândia, eu fiquei muito louca para comer a comida de rua. Mas eu cheguei a comer em algumas feiras espetinhos, uma coisinha grelhada que o cara tirava, colocava no recipiente descartável e tal, eu comia. Mas os pratos mesmo, eu não tive coragem de comer, porque o que eu via? Eu via no chão uma bacia ou um balde, que eles iam jogando os pratos que não eram descartáveis naquela água, entendeu? Num chão bem sujo. Então eu ficava pensando, eu falei, gente, o próximo prato que ele vai servir vai vir desse balde? Então, assim, nossa, eu arrepiava. E eu tenho que falar uma coisa, né? Eu tenho uma tendência a ter um desarranjo intestinal se eu comer coisa estragada, que eu nem brinco. Eu já peguei intoxicação alimentar em viagem, de ter que ficar no quarto e ser atendido por médico no quarto. E vou te falar, comendo em restaurante, tendo assim, sendo super noiada em olhar, em ver as condições, entendeu? Mas muitas vezes a gente não vê o que se passa atrás da cozinha. Ou às vezes até por uma distração de você não ter higienizado bem as mãos, né? Você acaba passando para a boca, enfim, né? A gente também tem que ter o cuidado. Mas eu acho que, assim, tipo, é certeza que eu vou pegar uma intoxicação foi na Tailândia, mas em Bangkok, porque em alguns lugares, em outros lugares eu comi em mercado, em feira, e não tive nenhum problema. E Índia, né, que foi minha última viagem, Ave Maria, cheia de graça. Até os próprios locais falavam. Teve um dia que eu já estava assim, me libertando, né? Eu falei, aí falei com o guia, eu falei, eu queria comer ali. Ele falou assim, não, olha só,
Aí ele foi me mostrando uns detalhes que, assim, eu cega não vi. Aí eu falei, realmente não tem como brincar, né? Então... É muito arriscado, né? Mesmo que E a gente como, vá... e como tem no Brasil também, né? Nossa Senhora, Claro, tem claro. demais. Não, eu já também já peguei intoxicação alimentar no Brasil, de É ficar a horrível. família inteira ter que ficar isolada em hotel, É perder muito 5 dias ruim. de viagem, ter que comprar um arrozinho para cozinhar ali no quarto mesmo, né? É muito sério. Isso aí que você está falando é muito importante, porque assim, não adianta a pessoa querer entrar no mercado de trabalho, abrir um restaurante, abrir um delivery, fazer evento, enfim, mexer com gastronomia sem ter seguir esses padrões, né? As boas práticas, né? Cara, isso é Isso. fundamental, é muita responsabilidade. Agora na pandemia, né? Quantas pessoas ficaram em casa aguardando suas comidas, né? Que assim, a pessoa que está fazendo tem que ter essa consciência, né? Claro. Então, é muito sério. E do contrário, assim, de lugares que te chamou a atenção pelo cuidado excessivo com... Excessivo não, mas cuidado com a higiene, com a Uhum. limpeza. Tem alguma experiência sobre Ah, isso? Japão. Japão, eu acho que assim, ganha o prêmio Nobel da limpeza. Eles são muito, muito limpos, por natureza mesmo. Aquela coisa que a gente vê em jogo de futebol, eles catando as coisas, cara, não é para fazer bonito. Você pode andar no Japão, onde quer que seja, que você vai passar pelos banheiros públicos, são limpíssimos. A comida é limpa, a cozinha é limpa, é tudo impecável, é tudo muito limpo. Então, Japão eu acho que foi o mais limpo. Escandinávia também, ali, Suécia, Noruega, Dinamarca também são bem fortes, assim, na questão de limpeza também. E Jennifer, fora a tua formação, né, que tu já falou que foi na França, nessas viagens que tu faz de turismo e gastronomia, tu faz algum curso com os locais, assim? Faço. Quando dá para Ou fazer, quando só eu acho experiência? interessante, porque assim, muitas vezes, é como eu te falei, às vezes eu vou numa feira, pergunto demais, provo na feira e tal. Aquilo ali para mim, às vezes eu tenho um conhecimento já daquele lugar, e só Aham. essa coisa de perguntar, de provar tal prato, já mata as dúvidas que eu tinha, né? Mas sempre que dá, eu faço um curso aí de metade do dia ou de um dia inteiro, né? Para poder aprender. Então, rola isso aí, sim. Ótimo. E sobre gastronomia internacional no Brasil, né? Então, assim, quem está querendo empreender, quem tem esse sonho de abrir um restaurante, seja chefe ou outro profissional, né? Uhum. Tu acha que esses restaurantes com uma culinária mais conhecida nossa, como francês, italiano, japonês, tu acha que já está saturado aqui no Brasil ou em Brasília, que seja onde a gente está, né? Ou ainda tem espaço? Olha, eu acho que sempre tem espaço para quem faz bem feito. Isso. Porque às vezes, por mais. Uma das preocupações das pessoas é: vou entrar nesse ramo, mas. E esse tanto de concorrência? Gente, mas é uma concorrência que, às vezes, assim, não é concorrência, entendeu? Aham. Então, sempre que você vai se propõe a abrir um negócio de gastronomia, seja o que for, se você fizer bem feito, você vai se destacar de quem não faz. É claro que a gente tem muito mais restaurantes italianos, franceses, japoneses, chineses, do que, por exemplo, cadê um. É uma coisa que eu sinto muito é quando eu viajo para principalmente grandes metrópoles. Você abre assim o TripAdvisor e fala assim, né? Que tipo de restaurante que eu quero? Aí você clica assim, moçambicano. Pá, tem. Sabe assim, umas coisas loucas que você fala Sim. assim, tô a fim de comer uma coisa louca hoje. Aqui em Brasília não tem como, né? Não. Ou você faz. Então, assim, eu meio que já tirei esse trauma. Quando eu falo assim, eu quero comer uma comida que não existe. Aí eu olho pra mim e falo, você vai ter que fazer, fofa, porque você não vai achar. Então, eu e o Luciano, a gente tem muito isso. Eu quero uma coisa que não existe. Então, assim, numa grande metrópole, fora do Brasil, assim, São Paulo, eu acho que até você acha, tem mais opções, mas assim, não são todas. Você acha restaurante de tudo que é lugar, É tilbe, verdade. de tudo que é lugar. Então, eu sinto falta disso, dos empresários
abrirem coisas diferentes, mas assim, serem fiéis, aquilo que a gente estava falando no comecinho, né? Das pessoas. Pô, você abre um iFood, vamos dizer aqui, o que você acha no iFood, cara? Você vai achar pizza, você vai achar hambúrguer, você vai achar. Fast food rápido, né? Você vai achar isso. Quer dizer, não tem coisa diferente. Se eu quero pedir uma coisa muito diferente no iFood, não existe. Então, gente, olha o leque de oportunidade que vocês têm para empreender. Não empreende na mesma coisa que já tem milhões de hambúrgueres. Já tem hambúrguer demais, sabe? Claro, se for teu sonho também, não sou contra, não. Abre e faz o melhor hambúrguer da tua vida, né? E os melhores molhos e abre também. Mas eu acho que tem muita coisa que já tá, sabe? Meio saturado que a pessoa tem oportunidade de ir para outro lado que ninguém está fazendo. E eu acho que a gastronomia internacional aí casa como assim, entra como uma luva. Tem muita gente que tem vontade de experimentar mesmo. Eu acho que é um... Tem! Jennifer, eu queria que tu falasse um pouquinho agora pra gente do que tu gosta de fazer, então, né? Desses pratos todos, dessa culinária internacional que tu domina, que tu tá aprendendo, que tu quer aprender ainda, mas o que mais que tu gosta de fazer e o que tu gosta de comer, né? Porque eu acho que tu deve gostar de fazer o que tu gosta de comer. Não, exatamente. Bom, eu tô numa fase já há uns 5 anos, que é muita comida tailandesa, indiana, vietnamita. Eu fiz até na tua aula uma vietnamita, não foi? Maravilhosa, né? Aqueles rolinhos frescos. Foi, delicioso. Então, assim, quando eu vou para a cozinha, coisas que eu não gosto muito de comer em restaurante, que eu normalmente me decepciono, por exemplo, bacalhau. Bacalhau, eu costumo me decepcionar. Então, quando eu quero comer bacalhau, eu faço. Então, bacalhau, eu gosto muito de fazer o bacalhau estilo português mesmo, com azeite e tal, com vegetais. Muito azeite, gosto de fazer frutos do mar também, porque também normalmente é um também dos itens que a gente se decepciona em restaurante. Carne, eu amo carne. Assim, vou te falar que se eu for seguir uma linha mais assim, eu acho que é asiática, tailandesa e indiana, mas eu faço meio que de tudo. E nas tuas aulas, os estudantes de gastronomia, o que eles gostam de aprender? Assim, o que eles chegam sedentos para aprender? Que tipo de culinária? Olha, eu já ensinei tudo, né? Então, desde a cozinha básica, tudo. Quando eu tenho assim essa experiência muito muito positiva de quando eles chegam na internacional, principalmente na outra parte do mundo, porque a gente tem a gastronomia clássica, que é França e Itália, que é o berço, vamos dizer, da gastronomia clássica, que influenciou praticamente, né, essa parte ocidental do mundo, né? Então, é uma parte que, de repente, assim, tem muitas coisas que eles nunca comeram, que não conhecem tudo, e que eles ficam, assim, maravilhados. Mas quando a gente entra para a culinária internacional do resto do mundo, quando chega em Oriente Médio, a Ásia, eles ficam muito encantados. Eles ficam, gente, mas eu nunca imaginava que misturar isso com isso. Sabe, eles ficam, assim, sabores encantadíssimos. Diferentes, né? Não, é muito diferente do que a gente tem. Então, é uma surpresa, assim, sabe? E eles falam, ai, professora, parece uma viagem. Cada dia que a gente chega para a aula é um país diferente. Para onde que a gente vai viajar na próxima aula? Então, é muito bacana. Tem os jantares internacionais, né? Que não é só a comida, mas toda a cultura, né? Que toda a cultura. Isso, antes da pandemia, a gente tinha uma avaliação lá na Católica que eles faziam a temática do restaurante, né? Então, eles escolhiam desde o cardápio, eles faziam cardápio, né? Como entrada, um pão, um prato principal com acompanhamento e uma sobremesa, a bebida, harmonizando. Aí, por exemplo, era do Marrocos, então eles tinham que montar a mesa, fazer toda a decoração, como se a gente estivesse no Marrocos. Então, isso era muito bacana e eles ficavam muito empolgados com isso. Ah, ótimo. Depois da pandemia, a gente teve que... Mal a gente conseguiu repor as aulas, ter aula e tal, mas a gente já não pôde mais fazer esse tipo de avaliação. Por enquanto, né? Se Deus quiser, em breve a gente vai poder retomar tudo isso, né? E voltando um pouquinho lá na parte de higiene quanto a viagens, né? Tem algumas coisas algumas dicas que tu possa dar para as pessoas tomarem cuidado quando vão fazer essas viagens internacionais ou mesmo nacionais, né? Mas a gente está falando de fora do Brasil.
Então, sempre tá com uma coisa, um hábito que eu já tenho há muito tempo em viagem é estar com álcool gel. Então, a partir do momento que você saiu, que você começa a comer, eu sempre passo álcool nas mãos. Eu procuro higienizar os talheres, principalmente em lugar assim que eu sentei para comer, mas não senti, sabe, tanta segurança. Se eu não sentir segurança nenhuma, eu saio, entendeu? Mas eu busco muito avaliações dos lugares e indicações, né? Então, além de eu buscar avaliações, eu pergunto para os locais, para as pessoas do hotel, se conhecem e tal, dou uma espiada no lugar, na limpeza pessoal, né, dos atendentes, e sempre limpando tudo, né? Não tem como. Eu olho toalha, se tá suja. Eu olho muita coisa. Eu acho que quando a gente trabalha nesse ramo da alimentação, o olho fica meio clínico já, né? Muito. Quando vai no banheiro, por exemplo, de um restaurante, né? Eu acho que o banheiro imundo, é o cartão de visita, né? Se o banheiro tiver imundo, meu amigo, você pode desconfiar da cozinha. A Porque presença o cara que não tem o cuidado da limpeza do banheiro, né? Dificilmente ele está tendo cuidado na limpeza da cozinha dele. Então, porque o banheiro, ele sabe que o cliente vai entrar na cozinha, muitos não entram, né? A maioria dos clientes não entram na cozinha. exatamente. Existem alguns restaurantes que abrem para visita, na verdade, aqui no Brasil é lei, né? O cliente tem que poder entrar na cozinha. Tem direito, né? Não sei fora do Brasil, né? Mas sempre que eu quis entrar, né, que eu gostei do lugar, eu falei, eu quero falar com o chefe, eu quero falar com o cozinheiro, nunca teve problema de não me deixarem, né? Então, tem restaurantes mais gastronômicos fazem a cozinha aparecendo, né? Então você consegue ver os cozinheiros, então. Eu acho que um mas ponto assim, importante é você ficar com o olhinho bem aberto nesses detalhes, né? Claro que isso não é garantia, porque é como eu te falei. Não. Numa viagem, eu segui todo esse protocolo e eu acho que eu me intoxiquei em determinado restaurante, entendeu? Agora eu não sei se foi a falta de higienização correta das minhas mãos, se foi algum ingrediente, enfim. Às vezes a gente é pego de surpresa, infelizmente, né? Eu acho que um cuidado importante também é com a água, né? Sim. Eu lembro que uma vez tu me falou, né, que nas tuas viagens internacionais tu sempre andava com a tua garrafinha de água. Eu ando com a minha garrafinha de água, mesmo em países que tem água potável da torneira, eu não tenho coragem de tomar. Na viagem para o Japão, que é limpíssimo, não sei o que, né? E que eles têm águas assim super puras, limpas, lá, eu falava, gente, deixa eu comprar minha garrafinha. Eu gasto dinheiro com água, eu sei que tem água de graça aqui, mas pelo menos assim, eu não arrisco, né? Na Índia, o que eles recomendam é até você escovar dente com água mineral, né? A água de lá é extremamente poluída, por isso que é contaminada, enfim. Então, não é recomendado quando você vai para a Índia comer saladas. Então, assim, as pouquíssimas vezes que eu comi salada foi em restaurante de hotel que eu olhava assim, sabe? Todos os detalhes. Aí eu comi algumas saladas, mas assim, em restaurante que não era muito, assim, sabe? Eu não tinha coragem, então era coisa cozida. Essa é uma dica também. É sempre dar preferência para pratos quentes que estão, sabe, que acabaram de ser... Estão bem quentes, né? Não estão bem quentes, né? Exato, que aí não adiantou. Não, assim, se você tá desconfiado da higiene do local, não come comida de rua, porque muitas vezes o cara que tá ali te vendendo, ele pega a comida, pega no dinheiro. Nossa, uma vez no México, eles fazem uns chicharrones, que é o torresmo, e chegam de barriga, que eu não consigo nem fazer o tamanho aqui. É a barriga do porco, em forma de torresmo. Eu já estava saindo do mercado, bem bonitinha, era o dia que a gente ia embora. Então a gente foi nesse mercado bem de manhãzinho, eu comi tacos lá. Na hora que eu tava saindo, eu vi esse chicharrones passando. Eu falei, meu Deus, eu fiquei louca. Eu fiquei louca assim, sem raciocínio, desesperada. Aí o moço, eu quero. E assim, eu não vi que o chicharrones tava dentro de uma caixa de papelão. E que o homem pegava o chicharrones, partia e pegava o dinheiro. Eu não vi. Um raio laser do porco me cegou. E eu não vi, eu peguei uma intoxicação, que eu vou te falar, foram 3 dias assim, mole. Nossa Senhora, foi uma coisa horrorosa. Então, assim, tem que ter muito cuidado.
Muito cuidado. Muito cuidado. E, bom, então eu acho que uma outra coisa importante também que a gente pode citar é a presença de insetos, né? Moscas, até abelhas às vezes, porque a mosca, nesses mercados, eu Formiga. acho que deve, né? É uma coisa a ser observada. Ela põe larvas assim muito rápido, então se tiver, e não só insetos, mas também animais, né? Às vezes tem Ah, gato andando pelo meio da comida, cachorro, né? tem uma coisa assim, quando você fala de viagem, tem certas coisas que você meio que tem que desapegar. Aham. Tailândia, por exemplo, é gato passando nas suas pernas o tempo inteiro. É gato assim, e o gato de lá não tem medo, não. Você passa por cima dele, ele não sai, então eu não duvido que dentro da cozinha tenha gato. Então, assim, se eu for ficar pensando nisso, pelo menos nos restaurantes mais simples, é claro que num restaurante mais luxuoso, num restaurante mais assim, mais luxuoso que eu digo assim, um restaurante mais arrumado, um restaurante de hotel, não vai ter gato. Mas às vezes você tá numa ilha. Você não tem muito para onde Não tem correr, a não ser que você opção, esteja né? num resort. Então, assim, você vai imaginar que vai ter gato ali, entendeu? Mas é óbvio que se você está abrindo um negócio, você não pode ter animal de jeito nenhum para você se proteger de inseto. Tem as cortinas de ar, tem telas, Aham, né? tem várias. Então, que pelo menos você controle o inseto dentro da cozinha, né? Porque assim, às vezes você tá num Exatamente. ambiente que tá fora, que dá mosca, que vem mosca e tal, não tem como, você tem que abanar e tudo. Mas dentro da cozinha não tem como, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O tanto de contaminação que a gente vê aí, a gente teve caso aqui de padaria em Brasília há pouquíssimo tempo, com a Foi. lava já desenvolvida dentro de um salgado, pelo amor de Deus, né? Isso aí a mosca pousou ali, a pessoa deixou numa E temperatura ficou a e temperatura que não ficou, é e nossa, recomendada. e virou uma pessoa dentro do salgado. Jennifer, tu pode falar um pouquinho dos cursos que tu está oferecendo? Se tem algum com inscrição aberta de Não, agora gastronomia? não tem nenhum com inscrição aberta. Os cursos presenciais eles estão ainda interrompidos por causa da pandemia. Eu ainda estou refletindo muito para muita gente tem me, ai, quando é que vai abrir? Quando é que vai abrir? Mas assim, eu ainda não decidi. Pode ser que volte mês que vem, não sei ainda. Mas então, assim, quem quiser fica me acompanhando lá que eu falo na hora que Isso. voltar. Em relação, eu tenho o curso online que ele abre, às vezes, ele começou a abrir mensalmente. Então, ele vai reabrir na próxima semana, que é o passaporte gastronômico, né? É uma Isso. viagem aí pelo mundo, onde eu ensino técnicas de gastronomia básicas mesmo. Então, além da pessoa aprender os pratos, né, de determinados países, ela aprende a técnica de verdade ali, né? Então, ela cria ali uma autonomia para depois se virar na cozinha muito boa, além de conhecer pratos novos, né? Porque além dali de França e Itália, tem vários outros países. E o passaporte agora, ele vai ser para pessoas, a nova versão do passaporte vai ser para quem quer empreender na gastronomia. Então vai ter um módulo que vai se chamar Ganhe Dinheiro com a Gastronomia, onde eu vou ensinar toda essa parte de planejamento de cardápio, precificação, que mais? É tanta coisa, assim, vão entrar várias coisas muito legais para quem quer entrar empreendendo, né? Então ele vai servir tanto para a pessoa que quer cozinhar como hobby. Eu tenho uma série de alunos que gostam de cozinhar para receber amigos, para fazer, enfim, para a própria família, para reunir a família, que gostam de ter aquela experiência da viagem em casa. E tenho muitos alunos também que estão vindo da gastronomia ou que querem entrar na gastronomia. Então vai ser bacana porque vai conseguir atender os dois públicos. E aí ele vai abrir semana que vem. Então Ah, fiquem aí ótimo. de olho aí, que eu vou avisar. E tá Perfeito. rolando, Cris, se você me permitir, estão rolando várias lives, né, esses Fala, últimos fala. dias. Eu também queria falar de uma de Então, o amanhã. mês de janeiro eu peguei exatamente, que eu tô de férias na Católica, eu peguei para fazer lives exatamente voltado para essas pessoas. Então, mesmo que a pessoa não queira, não esteja preparado para fazer um curso agora, vai ter muita coisa que ela vai aprender lá nas minhas lives. Então, fiquem de olho lá. Ótimo. Obrigada por ter encontrado uma brechinha para gente aí. Eu fico muito E, feliz de estar com bom, nós vocês. estamos chegando no final, né? Infelizmente, do nosso tempo aqui. E gostaria de deixar alguma mensagem final aí sobre nosso tema, sobre a nossa live.
Com certeza. Como vocês são uma empresa de consultoria, né, para o ramo alimentício e que é fundamental. Então, a galera que quiser, bom, quiser abrir um restaurante precisa de um profissional para fazer o manual de boas práticas, né, enfim, para orientar em todos esses requisitos que são muito importantes. São tão importantes quanto o sabor da comida, quanto a carinha do seu restaurante, quanto a beleza do seu prato. Não adianta você servir um prato lindo, maravilhoso, mas está todo contaminado. Você não ter funcionários que não tenham treinamento de higiene, de manipulação. Então, para todo mundo que está querendo entrar no ramo da gastronomia, que eu acho que foi o ramo que mais cresceu durante a pandemia, porque ninguém deixa de comer, né? As pessoas, às vezes, deixam de comprar uma roupa, de trocar um carro, de viajar, mas de comer não deixa, né? Então, se for empreender nessa área, se quiser, se tiver perdido o emprego ou tiver querendo uma renda extra, ou enfim, entrar nesse ramo, é muito importante essa parte de manipulação de alimentos. Então, sigam aí as meninas também, porque elas sempre estão dando dicas, né? Fazendo lives interessantes a respeito do assunto, né? E é tão importante quanto aprender a cozinhar para quem quer empreender ou, quer dizer, em casa, né? Assim, a gente imagina que a pessoa tenha higiene para fazer a própria comida, né? Mas a partir do momento que ela vai vender, que ela vai comercializar, ela tem que saber de muito mais coisa do que ela costuma fazer em casa, né? Porque a gente tem o quê? Tem piso, tem revestimento, a luminária, né? Tem tanta coisa, né? Vocês que são nutricionistas, vocês que sabem ensinar pra gente. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque, como tu disse, tu faz em casa, se fizer mal para você, né? Mas a partir do momento que você faz para vender e faz para outras pessoas, então você é responsável pela vida daquelas pessoas, né? Total. E eu acho que essa parceria de chefe com nutricionista da área de consultoria é fantástica. E isso aí, Cris, até vale a pena para os alunos de gastronomia, quem formou em gastronomia, né? E às vezes me questionam, né? Ah, eu queria fazer a tabela de nutrientes, quantas calorias. Eu falo, gente, isso não é competência do gastrônomo. Então, assim, se você quer, se você vai vender no delivery ou vai fazer congelados, enfim, que você tem que ter essa tabela nutricional, né? De caloria, de nutrientes, de tudo, não é competência do gastrônomo, nem tampouco de quem está se aventurando na gastronomia. Só o nutricionista pode fazer. E se pegarem, pode dar Na problema, verdade, né? é um dos serviços de consultoria, né? A gente faz a ficha técnica, a partir da ficha técnica faz um rótulo. Vocês fazem a tabela nutricional. Exatamente. Eu não faço, eu faço a ficha técnica para precificação. É uma ficha técnica diferente, eu lembro lá das nossas aulas. Então, eu faço essa. Eu, chefe de cozinha, não tenho competência para fazer a de tabela nutricional. Então, isso aí a gente precisa se aliar ao nutricionista. Com certeza. Manual de boas práticas, nutricionista. E quando a gente fala manual, né? Nossa, é uma infinidade de coisa que um cara que vai mexer nesse ramo tem que saber, né? O manual é bastante complexo. Na verdade, porque não é só o nutricionista que pode fazer, mas tem que ter o conhecimento, né? De toda a legislação, de todas as exigências, que são inúmeras. Mesmo se você for cozinhar em casa e vai vender aquele alimento. Tem que seguir as normas, tem que seguir as regras, né? Porque se você vende, imagina, você faz um delivery aí, ou você faz um evento, e você contaminou seu cliente... Querido, tchau. Sai do mercado. Não tem mais para você. Já exatamente. Era. Né? Já era. O cara não vai te pedir. E assim, e tem aquela coisa que falam que é muito verdadeiro, né? Eu não sei de número, porque eu sou péssima para isso, mas assim, um cliente que gostou, ele passa para 5. Estou inventando aqui os números. E um que não gostou, passa para 20. Isso. Então é bem assim que funciona. Quando você não gosta, você espalha para muito mais pessoas. Ainda mais hoje com as redes sociais, né? Vai assim, fale. Exatamente. E nós estamos lá na Prisma diariamente também, como tu falou, né? Colocando orientações, legislações, dicas e vários outros conteúdos relacionados ao controle higiênico sanitário, elaboração
de fichas técnicas. Então, eu acho que é como eu falei, né, uma parceria que a Ótimo. gente nunca mais pode parar de trabalhar junto, né? O nutricionista Exatamente. e o chefe. E fica aí a dica para quem, né, tá querendo entrar na área, seguir e olhar todas as dicas que as meninas. Porque assim, às vezes você não tá pensando em fazer uma consultoria agora, nem vai fazer consultoria agora, mas só de você ir vendo as dicas já vai acrescentando tanto, né, Cris? Claro, já vai tendo uma noção de como que tem que ser as coisas. Eu acho que é fantástico. Exatamente. Bom, essa live ela vai ficar gravada para quem não, para quem está assistindo depois, só puder assistir depois também, vai ficar gravada lá no nosso IGTV. Depois eu também passo para ti, Jennifer. Tá. Obrigada, aí eu compartilho lá no meu. Isso. E eu queria agradecer e dizer que é uma honra te receber aqui na Prisma, que nós admiramos demais o teu trabalho como chefe, como professora, e é um grande orgulho, então, te receber aqui. A Emma te mandou um grande abraço. E muito obrigada. E eu queria só fazer uma fotinha, eu vou tirar aqui os comentários para a gente. Me arrumar, que você tá parecendo a Miss Brasil e eu tô louca. Ah, até parece. Tá ótimo. Tá, me manda. Cris, então, muito obrigada também, foi um prazer. Nossa, sempre que precisar, pode contar comigo. Se quiser fazer live cozinhando, enfim, você sabe que vocês podem sempre contar comigo. Adoro vocês duas. Você eu tive foi uma até pessoa umas assim ideias já, viu? Ah, Depois ótimo, vamos lá. De a gente fazer uma parceria aí de tu fazer a receita, a preparação e a gente faz a ficha técnica. Beleza, vamos, né? Vamos pensar em alguma coisa assim. Eu acho que ficaria legal ao vivo. Vamos assistir. Eu agora, minha filha, olha, toda a minha timidez de câmera já foi embora há muito tempo, né? Então, não ligo mais para fazer ao vivo, cozinhar ao vivo, fazer o que quiser aqui ao vivo. Então, então, agradecendo aqui e super admiro vocês também. Nossa, você foi uma pessoa que eu trabalhei aqui, assim, que eu sou apaixonada. Obrigada pelo convite. Pode contar comigo sempre que precisar, tá? Que ótimo. Um abração enorme, então. Até Beijo. mais. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.